A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero deixar uma palavra que se encontra na primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, lá no verso 16, que diz o seguinte: E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é caridade, e quem está em caridade está em Deus, e Deus nele. O interessante nisso tudo é que a Bíblia Sagrada é a obra-prima de Deus. De Gênesis até Apocalipse, revela o profundo amor que Deus tem por cada um de nós. E não é à toa que o apóstolo João, lá no evangelho que ele escreveu, no capítulo 3, no verso 16, diz o seguinte: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o único Filho dele, para que todo o que nele crer não venha a perecer, mas tenha a vida eterna. Deus, ele tem um amor profundo por cada um de nós, que entregou o único Filho dele por nós. Olha só que poderoso. E se Deus, ele entregou o único Filho dele, que motivos eu tenho para não amar uma pessoa? Diante disso, eu gostaria de poder contar uma história que é bem conhecida. Tanto que se você pesquisar no Google, você também vai encontrar essa história. Que fala o seguinte: havia um viajante que estava muito cansado. E então 3 animais apareceram diante daquele homem que estava muito cansado. Apareceu um urso que, com a sua força, pegou peixes no mar. Apareceu uma raposa que, com a sua astúcia, pegou muitas uvas e entregou o viajante. Porém, havia uma lebre que não tinha nada a oferecer para aquele homem. Ou pelo menos era o que a lebre achava, porque o homem de fato não tinha nada para oferecer. Mas aquela lebre, ela pulou no fogo, se sacrificando para servir de alimento para aquele viajante. Olha só que poderoso. A lebre pulou no fogo, dando a própria vida para que aquele viajante pudesse ter vida. Com Jesus não foi diferente, porque Jesus, ele se entregou por nós na cruz do Calvário, para que hoje nós pudéssemos também ter vida, e vida nele. Jesus tem um amor profundo por nós, e nós podemos refletir o amor para quem está à nossa volta. Mas o interessante é que muitas pessoas, elas gostam muito de discursar sobre o amor, mas na hora de praticar aquilo, não gosta, dá alguma desculpa. Isso se encaixa em uma palavra chamada hipocrisia. O ato de você querer aparentar qualidades que você não possui, qualidades que você não pratica. Isso é hipocrisia. Se Deus nos ama de maneira tão poderosa, que motivo nós temos para não amar também o nosso próximo? Independente da desculpa que a gente apresente. Você consegue pensar nisso? Talvez você estivesse muito ferido por alguém. Talvez você
realmente acha que não vale a pena? Ouça só uma outra história muito interessante. Na era glacial, havia um grupo de porcos-espinhos que estavam prestes a morrer por causa do gelo, por causa daquele frio. Então aqueles porcos-espinhos eles começaram a se ajuntar. Os porcos-espinhos se ajuntaram. Porém, olha só que interessante. Eles perceberam que o espinho de um estava machucando o outro. Então eles começaram a se dispersar. Foi cada um para um lado. E logo depois eles perceberam que separados não havia como um aquecer o outro. Então alguns porcos-espinhos acabaram morrendo congelados. E então os porcos-espinhos restantes falaram: ei, deu ruim, vamos nos ajuntar de novo aqui, vamos nos aglomerar, porque mesmo com o seu espinho me espetando, eu também tenho um espinho que te espeta. Mas ainda assim nós podemos sobreviver por estarmos juntos. Ouça só o que o apóstolo Paulo escreve lá na primeira carta dele aos Coríntios, no capítulo 13, versos do 4 ao 7. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se importa com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É a mesma situação dos porcos-espinhos. Apesar de tudo, o amor precisava estar junto no coração deles para que eles pudessem sobreviver. Porque separados, eles morrem. Separados, aqueles porcos-espinhos não conseguem dar conta da própria sobrevivência. Um precisava do outro. E nessa passagem, o apóstolo Paulo descreve muito bem o amor. Deus é o amor. E nós podemos refletir todas essas características que estão descritas na Bíblia Sagrada. Mas voltando à primeira carta de João, no capítulo 4, ouça só o que o verso 19 diz. Nós o amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, Deus, Ele nos amou antes de nós o amarmos. E é por isso que nós amamos a Deus, porque Ele nos amou primeiro. Nós não o amamos porque Ele nos dá alguma bênção material, ou porque nós temos a salvação mediante a graça dEle. Nós o amamos por quem Ele é, porque é um Deus todo-poderoso que tem misericórdia por nós, tem compaixão, tem amor, um Deus que nos gerou antes mesmo de sermos formados no ventre de nossa mãe, nos dando um propósito, e nós nascemos para adorá-lo e glorificá-lo e exaltá-lo. Nós o amamos porque Ele nos amou antes de tudo. E aí eu pergunto, que motivo nós temos para não amar o nosso próximo? Pense nisso. Fique com essa palavra e que Deus te abençoe muito, muito, muito mesmo, em nome de Jesus.